verdade, uma gentileza de uma amiga minha de muitos anos. E a Mércia além de uma grande profissional do segmento de professora de estética, massoterapeuta, mais de 20 anos nessa área, me ajudou muito num projeto há mais de 10 anos atrás, dentro do segmento de estética, que foi a implantação do fotondome. Nós vendemos muito fotondome na área médica, mas nós começamos o fotondome pela área estética. E foi pela visão que a Mércia tinha de alta molecular. Já há 10 anos atrás, ela já era estudiosa desse assunto, já era palestrante, e ela entendeu o conceito do fóton platino e do fotondome lá, e a gente teve uma parceria que próxima de muitos anos, e hoje a gente está podendo fazer negócio com a geração do filho dela, que é o Rodrigo Temer. E quando eu cheguei há 2 anos atrás aqui, foi a primeira pessoa que eu procurei na Paraíba. E ela, por conta de outros negócios que ela tem, ela não pôde se envolver diretamente, agora está podendo. Eu quero te agradecer. E eu gostaria que vocês pudessem, para me agradecer também a oportunidade dela estar aqui, palestrante internacional, fez curso na França, deu palestra Brasil afora, tá? Eu já assisti muitas palestras dela, paguei por muitas palestras para assistir nos congressos, aí eu tinha que pagar para participar dos congressos, e a Mércia é uma grande profissional, e hoje é um amigo que está podendo vir aqui graciosamente fazer uma palestra para nós, pelo conhecimento que ela tem, que acreditou também numa falácia minha de quem ouviu há um ano e meio atrás, para apresentar a palestra para ela. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a receber com uma grande salva de palmas, pela gratidão que eu tenho dela estar aqui com a gente. Gente, é um prazer estar aqui na presença de Takashi, e estava dizendo a ele que foi uma crueldade que ele fez comigo, né? Ele, o Papa do Fóton, botou Gilmar também outro Papa e ficou para mim. A turma aí já cansada, saturada, né? Mas eu espero que vocês realmente... eu vou falar um pouquinho de eletromagnoterapia, que é o que eu já aplico há 12 anos. Então, assim, eu vou juntar um pouquinho de orto e um pouquinho de eletromagnoterapia, para que a gente possa, como ajudar as pessoas, porque eu falo muito, a melhor coisa que nós temos com a foto, com a Kenkopato, não é vender, mas sim o bem-estar. Essa é a maior virtude que eu encontrei, por isso que em 1999 eu adquiri o Dome, que era o preço de um carro zero, eu desisti do carro, a Caixa nem precisou me vender, eu mesmo fui em busca dele e disse eu quero o Dome. Quando eu falava isso era uma coisa estupenda, né? Não era impossível alguém acreditar, né? Mas aí hoje, graças a Deus, eu já estou aqui vendo pessoas que trabalham até melhor do que eu nisso, e eu já trabalho há 12 anos com eletromagnoterapia e conheço da Caixa também. Bom, gente, eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Eletromagnetoterapia, ou os eletromagnetos, é um ramo da ciência que estuda a capacidade dos magnetos de atrair ou repelir, não só de atrair o ferro, mas os outros metais existentes. Gente, a coisa mais interessante é a gente ver aqui os metais existentes. Muita coisa que existe no nosso organismo é excesso ou deficiência de quê? De metais pesados, né? Hoje a gente ouve muito falar de radicais livres. Nós já trabalhávamos com radicais livres desde 95, radicais livres. E era assim, era uma coisa estupenda quando a gente falava de radicais livres. Quando eu dizia, não coma a batatinha, que você está comendo o maior veneno do mundo. Mas, Mércia, por quê? Porque tem um radical livre, né, que no óleo fica em contato com o oxigênio, que causa oxidação. E vira um metal pesado. E é o primeiro passo para a gente ter deficiência circulatória. Porque ele retira um pouco da nossa vitamina E, que é aquilo que o Gilmar estava dizendo, que vai nos ajudar na nossa vascularização orgânica. Bom, então por isso que é importante esses metais pesados, a gente está, está controlando. O nosso corpo é uma máquina muito complexa.
né? E seu funcionamento interno é como uma máquina eletromecânica computadorizada. Aquilo que o Gilmar acabou de falar do pai dele. O pai dele estava sem mobilidade, o pai dele estava com as deficiências orgânicas, e existem coisas muito interessantes, gente, é como criança e velho. São duas pessoas difíceis e fáceis de trabalhar. Difícil a criança porque não sabe dizer como está. Já o velho a gente sabe que ele pode falar. Mas existem as deficiências da idade, da terceira idade, que ao colocarmos qualquer coisa que vá favorecer, o efeito colateral é eficiente demais. Então foi o que aconteceu com o pai de Gilmar. Então, colocou a eletromagnoterapia atraiu tudo de bom, e aí houve uma recuperação, porque normalizou o metabolismo orgânico dele. Os ferros pesados, que foi o magnetismo que existe no Ginkgo, a fóton, que é a energia que passa, que é uma anti-inflamatória. Então, aconteceu essa maravilha no pai de Gilmar. Bom, o cérebro nosso na eletromagnoterapia é um quadro de distribuição que controla todos os mecanismos através do sistema nervoso e dos outros sistemas do nosso corpo. Então, tudo é projetado no nosso cérebro. E o que é o eletromagnetismo? Ele faz todas as... A gente hoje estamos na Terra. A Terra é cercada e a gente sofre a influência do magnetismo, por isso que estamos em pé. Por conta da força magnética que existe de nos atrair para o centro. Então, o eletromagnetismo, ele faz isso. Impulsiona para que nos atraia, como ele repele as coisas. Então, ele, na mesma hora que ele puxa um metal pesado, o outro lado está repelindo aquele metal para que a gente faça ele para fora. Então, o que acontece? E isso é um círculo que existe. E eu estive conversando com o Takashi sobre a continuidade que o Ginkgo faz. São picos em que ele vai usando de uma frequência maravilhosa. Bom, o coração trabalha como um gerador elétrico, fornecendo energia do corpo através da circulação sanguínea. Então, aquela história que Takashi mostrou aqui, o coraçãozinho, que é o órgão dos mais importantes. Lógico, se nós temos excesso de radicais livres, ou excesso de metais pesados, que nos alimentamos, o estresse é um dos maiores, adquirimos isso. Então, o que acontece? O nosso coração, como o meu coração, ele tem uma fibrose. E essa fibrose me causou um AVC há 4 anos atrás. Então, isso, por quê? Porque eu não cuidei bem antes daquilo que eu poderia, mas através do estresse. Então, são essas coisas que a gente nem percebe e nos acontece. Então, o coração, ele necessita de quê? De oxigênio. O que é que a gente necessita para sobreviver? Do oxigênio. E esse oxigênio, ele é jogado através de quê? Das nossas artérias, que saem de onde? Do nosso coração. E o nosso coração é aquela bomba importante de jogar oxigênio. Então, hoje a gente tem que ter o cuidado de não gastar muito oxigênio. Porque até excesso, gente, de exercício, vocês vão perder muito oxigênio. Ainda bem que agora já tem algumas teorias, já tem alguns já falando isso, porque as pessoas, por fugas, ou por prazer, ou por beleza, estavam fazendo excesso de exercício e queimando o quê? Bastante oxigênio. Isso está dando envelhecimento celular, porque nós não podemos gastar mais oxigênio do que devemos. Então, tudo tem que estar no equilíbrio. A eletromagnoterapia é um sistema único de restabelecimento da saúde, através da aplicação externa de eletromagnéticos nas áreas afetadas ou na extremidade do corpo. É, portanto, um sistema natural de tratamento. Gente, isso é o ar que eu fico assim. Então, o que acontece? Aquilo que o Gilmar falou, se coloca nas extremidades
e se coloca nos pontos afetados. Então, isso vai fazer com que haja mais, se quando ele coloca aqui, o magnetismo, ele puxa. Ele vai justamente atrair os metais ou atrair aquilo naquele local. Por isso que há a estimulação das glândulas, do qual você falou. Se você, é muito fácil, se você coloca um ímã, o ímã atrai. Aí tem momentos que você se vira o ímã, ela atrai, mas não atrai tanto. Porque um lado ele atrai, o outro ele repele. Bom, a aplicação do Kenkobil nos sintomas. Gente, quando as pessoas têm fraqueza ao acordar, porque existe aquela fraqueza que você já acorda com dificuldade. E existe aquela fraqueza no final do dia, que essa é normal, e existe aquela fraqueza no início da tarde. A fraqueza ao acordar, essa daí é uma contaminação. Geralmente vai ter pessoas que têm essa fraqueza, geralmente fumantes, pessoas que vivem constantemente em computador, porque o eletromagnetismo do computador, o aparelho eletromagnético dele, é um aparelho que manda para você, ele repele para você o positivo. E esse positivo em contato conosco nos rouba o bom, que é o negativo. É o contrário do nosso aparelho eletromagnético, que nos manda o negativo para complementar a nossa cadeia. Então, a contaminação por chumbo, ela nos dá essa fraqueza, nos dá as dores nas pernas. É uma das contaminações por chumbo. Bom, prisão de ventre, a gente já sabe que é já um problema grande em nosso meio. Hoje, quando eu digo hoje, já há alguns anos atrás, o Dr. Albert Laporte, que é um francês em que eu fiz vários cursos, ele dizia assim: eu creio que no ano 2000 ninguém mais vai ter problema, porque estão todo mundo orientado em uma boa alimentação e um bom acompanhamento. E como eu creio que nada vai ser tão maléfico para as pessoas. Quando chegamos no ano 2000, ele ainda estava vivo, e quando estávamos na França, fiz essa pergunta a ele: Dr. Alberto, estamos em 2007 e tudo continua pior. Infelizmente é o mundo. Os cientistas descobrem uma coisa, mas a parte comercial, ela destrói. Nunca uma informação correta chega à massa. Por isso que a Recopato prefere uma qualidade de pessoas que levam informações corretas, por conta disso. Então, a prisão de ventre é uma das coisas muito preocupantes, em que aí nós vamos encontrar. A gente pensa assim, você está com prisão de ventre, tem uma constipação. Muitas clientes minhas tomam ômega prato 46, outras já são viciadas em qual é o nome da outra lactopurga, né? Outras vivem constantemente com Luftal. E essas pessoas, quando começam comigo, que dizem isso, a primeira providência, eu não abro mão de ela trabalhar, porque copio e com fotodômio. Não abro mão, não faço tratamento dela se não for conjugado. Por quê? Porque eu sei que o bem-estar dela, e eu corrigindo a prisão de ventre dela, eu sei o quanto eu vou favorecer do tratamento que ela está atrás, que é o tratamento estético. Embora eu trabalhando com estética, eu não viso o paciente pelo lado estético, eu viso o paciente pelo lado do bem-estar, da saúde que eu posso levar até ele. Porque eu sei que os problemas estéticos que existem nas pessoas já é um começo de uma patologia em algum lugar. Por exemplo, vamos dizer, mas eu estou cheio de celulite, eu já sei que é uma má circulação. Ou por problema digestivo, ou por problema hormonal, ou por problema emocional, mas eu sei que há isso. Então, se eu sei, é onde a gente utiliza já o aparelho.
Prisão de ventre também surge nos problemas emocionais. Eles vão lá e nos atacam. Se eu sei que a minha cliente é uma cliente nervosa, ou você tem um paciente, tem uma pessoa conhecida que tem prisão de ventre, e aí, o que é que você vai fazer? Você já vai fazer o que o Gilmar falou, mandar colocar o Quincobio no pescoço. Vai diminuir a tensão da paciente, consequentemente, vai diminuir a prisão de ventre. E isso vai ajudar a não ter uma colite e outras coisas futuras. O excesso de magnésio também gera bastante casos. Agora eu quero dizer a vocês que sem o magnésio é impossível existir alguma coisa boa em nossa vida, porque ele faz 720 ligações bioquímicas em nosso sangue. Então, com a baixa de magnésio, com excesso, mas com o Quincobio, por ele ser sal, então, e ele tem os íons, então o Quincobio, ele trabalha isso. O que é bom do Quincobio é que ele vai equilibrar. Se está em falta, ele busca de onde tem o organismo. E se ele tem excesso, ele libera. Então, o bom é o equilíbrio, que Takashi no início falou. Não adianta você ter uma saúde financeira e não ter uma saúde espiritual. Ter aquela saúde junta. Do mesmo jeito é o nosso organismo. Hoje encontramos muita gente com problema urinário, né? Você vê que a maioria das pessoas hoje que diz, mas se fulana está obesa. Olha, gente, se vocês forem olhar a obesidade, é muito interessante. Por quê? Porque a obesidade, quando você olha para uma pessoa, ela só tem, uma pessoa de 100 quilos, ela só tem de gordura 40. 60% é perdendo. Certo? Que não foi o quê? Metabolizada. Aquilo que eu estou pegando a palestra de Gilmar, aqueles glúteos que ele falou. Que aí, por quem cobriu com a foto, vai resolver. Eu estou com uma paciente de 136 quilos e por uma outra coisa, ela tem muito linfedema. Vou traduzir para vocês. Algumas já sabem, outras ainda não. Tem umas pessoas que ficam com bastante volume aqui, outras aqui que ficam uma dobra, 2, 3, 4. E aquilo dói muito. Porque a gente tem uma coisa que, obeso, a gente pensa que é bom. Coitado, o obeso sofre tanto, mais tanto, que você nem calcula. Por quê? Porque além dele levar o peso, ele leva dores. Dores ao tocar, dores assim. E ele, por não ter vergonha dele mesmo, ele não fala. E ainda mais nós chegamos, mas tem um rosto tão bonitinho. Aí aquilo é para matar o obeso, né? E como eu já fui obesa, então eu sei. Então o que acontece? Aquele sistema, nosso sistema linfático, por ele ter células nervosas, ele vai dilatando. E o sistema linfático, ele é de trabécula. Eles se fecham para não ir ameaça de contaminação mais para frente. E essa pessoa, eu pedi para ela usar o Quincobio. Ela tinha, para vocês, eu chamo de babado, gente, mas assim, uma gordura que ela vinha abaixo da região pubiana muito. E eu pedi para ela fazer o uso do Quincobio constante em cima dessa região. Gente, para minha surpresa, não foi de parte dela, ela confiou em mim, ela estava certa que eu sabia o que estava fazendo, mas eu não esperava tanto. Essa região que estava caída aqui, ela já está aqui, acima da região pubiana. Isso em questão de 30 dias. Então, para uma pessoa com obesidade, isso é muito, né? Por quê? Porque ela não tem a obesidade mórbida. Ela pode chegar, porque a obesidade mórbida é uma outra coisa que a gente trabalha, mas já é uma obesidade solta, não tem tanto linfedema. E a intoxicação por cádmio, que é aquela coisa que você dá cistite, já é uma intoxicação por cádmio. Então, os rins, ele faz a perda de proteína.
ele faz com que ele mesmo causa, dentro dele ele não absorve para fazer a fagocitose, ele não faz isso. Por quê? Por conta do excesso de cádmio que tem não completo. Então a gente só vai olhar nas cadeias orgânicas e há perca de elétron. E quando há isso, você imagina um colar, quando cai uma bolinha, a tendência a gente quer segurar, mas uma bolinha de pérola, mas a gente não consegue pegar todas. E isso é uma intoxicação. Quando ele entra para destruir. Ele não entra para fazer outra coisa, ele entra para destruir. Então, o máximo que o nosso organismo tem para reter aquela destruição, mas mesmo assim ainda fica danos. Então começa aquela dificuldade de urinar, começa os inchaços nas pernas, começa as dores na lombar, e você está bem, porque isso são apenas sintomas. E que vai para o médico, e que ele passa anti-inflamatório, e continua, porque a desintoxicação, a desintoxicação continua lá. E com isso chega a dar desmineralização óssea. Bom, dores de cabeça, quem não tem? Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é isso que eu estou falando, mas o que cobriu equilibra, tá? Então, veja, as dores de cabeça podem ser causadas por excesso de selênio, tá? Pela sua alimentação, você chega e dá um excesso de selênio. A dor de cabeça que você possa estar no momento, pode ser um problema digestivo, né? Porque a dor de cabeça tem várias causas para se chegar a uma dor de cabeça, para chegar a mensagem no nosso quadro, né, de distribuição. Então, quando é um problema digestivo, você já está sabendo, pergunta como é a alimentação daquela paciente, pergunta se o que é que ela come à noite, o que é que ela come de manhã, porque às vezes as pessoas comem à noite, principalmente tem gente que come sanduíche ou pizza, e no outro dia de manhã, elas comem de novo pão, cuscuz, essas coisas. Vai ter uma dificuldade e vai ter um acúmulo de selênio que não é brincadeira. Quando chegar a um determinado ponto, isso pode causar grande dor de cabeça, né? Então, com isso, você, usando o Ginkgo, logicamente, você vai ajudar a equilibrar tudo isso. Bom, o estresse já causa, eu acho que está mais para frente, deixa eu ver. O estresse, pronto. Esse é um ponto maravilhoso que eu vou pegar também do Gilmar, né, da circulação. Bom, gente, o maior problema nosso é acidificar o nosso sangue. Então, esse é um problema que nós fazemos até mesmo por não sabermos. Então, a acidez no sangue é um fator negativo e provoca o estresse. Uma vez ele com acidez, ele vai causar muito mais acidez. Isso é uma cascata. E essa cascata ele vai causando. Por isso que uma vez uma pessoa estressada, ela vai se tornar mais estressada. Então ela tem que ter um autocontrole para isso. Por isso que o Ginkgo ele entra trabalhando com o magnetismo perfeitamente no sangue. Esse equilíbrio de acidez que o Ginkgo faz com o eletromagnetismo dele ativo, não tem nada melhor para nos tirar dessa acidez. Essa acidez acaba justamente todo o nosso antioxidante, que é a vitamina A, C, D e E. Sendo que a mais usada é a C e a E. A C para o sistema linfático, retorno linfático, e a E para o sistema de gordura, que é o sangue. Um organismo acidificado tende a se manifestar sentimentos, emoções e reações ácidas. Então, quando você vê uma pessoa estressada, com raiva ou com brutalidade, nada melhor, você já pode chegar para a pessoa e dizer, ó, você realmente está com um problema de acidez no sangue. Não vai dizer que ele está estressado, porque hoje as pessoas aguentam mais você dizer que ele está estressado, né? Então você já chega com ele com um linguajar diferente, e aí
entra o magnetismo do Ginkgo. Não tem coisa melhor. Alimentação que causa acidificação no sangue. Gente, eu não vim aqui falar de alimentação, mas eu botei alguns pontinhos só para que vocês percebam. A gordura saturada ela já causa, por exemplo, a margarina. Eu sendo vocês, eu banho da casa de vocês, né? Jamais deixaria entrar uma margarina. É melhor a manteiga da terra, mas a margarina, ela causa acidez direta. Eu acho que a margarina, o Alberto Laporte já disse, eu creio também nisso, sabe o que é? Uma maneira dos comerciantes crescerem. As pessoas têm que adoecer para que a gente possa ganhar em cima disso. É a nossa função hoje é o contrário. A gente tem que levar saúde para que as pessoas possam viver melhor com isso, né? Derivados de leite. Posso bem eu falar a vocês que eu era uma pessoa que comia, ainda sou louca e apaixonada por queijo, mas hoje eu não chego a comer como eu comia. Eu sou do interior da Paraíba e assim, queijo e manteiga, com a garrafa de café, para mim não tinha coisa melhor. Eu comia, que era uma beleza. Mas em 96 eu diminuí, aliás, passei 6 meses sem comer derivado de leite, perdi 45 quilos. Comia arroz, comia feijão, comia pão, só não comia o leite. Nem o queijo, logicamente, o meu bolo não seria bolo feito com leite. E isso era uma coisa que eu fiz e isso foi comprovada comigo. Então, por isso que eu falo a vocês. O mate e o café. Uma pessoa como eu, que gosta de café, eu sei que ele causa acidez. Eu uso o Ginkgo, lógico. Mas eu também tomo muito chá de limão, porque o limão, a gente tem uma ideia que ele é ácido, realmente ele é ácido, mas quando ele entra em nós, ele vira base, alcalino. Então, ele vai me ajudar a neutralizar um pouco da minha acidez no sangue. Pronto, na minha área de beleza e estética. Gente, eu vou citar o nome porque pedi para ela e ela me autorizou, porque eu acho que a pessoa conhece. Nicole Chang, ela fez uma cirurgia e eu estava com o Ginkgo. Nicole, tu vai me usar esse Ginkgo. Ela fez a cirurgia completa. Bom, toda cirurgia, todo pós-operatório, ele fica demasiado. E de lipo, vocês imaginam que é 10 vezes pior. De lipo, dores é terríveis. Lipo é uma coisa que as pessoas dizem, não faz mal. Eu, quando fazia pós-operatório, que eu deixei de fazer, só faço serviço cliente, eu ficava tão estressada, com medo de qualquer momento aquela paciente embolia. Mas ela não sabia. Eu não podia dizer para não causar pânico. E ali eu cuidava. Tanto que hoje eu digo, morre mais gente de lipo do que no tempo, há 10 anos atrás, quando eu fazia pós-operatório. Não é porque eu fazia, é porque o índice de morte hoje em lipo é enorme em relação ao passado. E eu pus o Ginkgo na Nicole. Gente, ela não teve, vocês têm uma ideia, uma lipo, ele causa endurecimento no corpo todo. O corpo fica todo dormente. Nós perdemos 30% da nossa circulação na lipo. A fibrose que fica numa lipo é muito. Eu disse daqui a 3 anos eu estou ganhando dinheiro só com quem cobriu em cima das fibroses do povo. Né? Então, realmente é assim. Vocês veem, elas partem para outra lipo para poder ajeitar a fibrose que ficou e causa outra fibrose maior. E até hoje a gente tem testado o que é o colágeno via oral. Mas nada tem resolvido a fibrose de lipo. E elas pensam que é defeito, vai para o médico, exige conserto de pós-operatório, faz. E outra coisa, tem uma pessoa de uma pessoa, não vou citar o nome dela, porque ela é bastante conhecida, a barriga dela, coitada, você pensa até que é um extraterrestre. Ela fez agora uma abdominoplastia para tirar metade da coisa que ela ficou na barriga de frio.
vocês terem ideia, era como se fosse um lado assim, outro alto, várias partidas no meio, umas dobras de tecido. Isso é comum na minha área, isso é o que a gente mais vê, né? E aí o que fiz? Coloquei, e essa menina não teve nenhuma fibrose. Ela não teve nada, ninguém nunca diz que ela foi uma pessoa que fez lipo. É tanto que ela acabou de vir ela foi à Europa e foi para os Estados Unidos. E quando ela chegou assim, mestre, todo mundo querendo vir fazer com o meu médico. E eu disse a ela, se vocês não forem lá para mestre, para cuidar de vocês, usando o aparelho, olha, nem adianta você fazer limpo. Simplesmente foi para minha surpresa. O quanto, por isso que você ficou surpreso com o seu pai, e eu também fiquei surpresa, porque fibrose pós-operatória é coisa séria, é muito séria. E isso, o Kenkobio, realmente fantástico. E ela é uma pessoa que tem estresse bastante, a família inteira, né? E eu estou conseguindo colocar nessa família o Kenkobio, o magnetismo, em casa. Sempre em casa, para que elas possam usar. E ela usa, o mais íntimo dela. Bom, no caso de flacidez, aqui tem mais homens, né? Mas, no caso de flacidez de perna, aqui a nossa safena, é onde nós temos, onde as mulheres, porque nós temos 80% de flacidez, e vocês homens só têm 20%, então a gente leva uma desvantagem em cima. Então, a nossa safena, ela contém bastante colágeno aqui nesse local, que é para sustentar a safena e a circulação. E o que acontece? Onde nós vamos ter maiores flacidez e também muita celulite. E daí o que acontece? Se você coloca o Kenkobio aqui, vai aumentar o metabolismo, vai organizar a sua acidez, vai puxar os metais pesados mais, daí então vai aumentar a minha colagenase, aumentando a minha colagenase, aumenta a minha lubrificação, aumentando a minha lubrificação, a flacidez diminui fantasticamente. Então, muitas vezes no rosto, Gilmar indicando no rosto aqui maravilhoso, e para rugas, viu, Gilmar? Não tem coisa melhor, né? Sendo quando interessar colocar para rugas e para fazer a sustentação aqui pós-operatório de rosto, facial, não tem coisa melhor também. E emagrecimento, né? Takashi perguntou a mim, mas o que eu faço? Como eu coloco o Kenkobio em mim, que eu quero diminuir minha barriga? Então, para os homens, vocês colocam o Kenkobio nesse sentido, né? 10 minutos, coloca 10 minutos assim e 10 minutos do outro lado. Por quê? Porque estamos colocando o Kenkobio no canal linfático maior, que é o do mediastina. Estamos colocando aqui na cisterna de Piquet, que vai aumentar o nosso metabolismo, e daí a circulação vai fluir melhor. E como vocês, homens, não tem gordura, né? Nós, mulheres, temos, porque isso é fisiológico, temos a gordura que é para poder ter a gestação. Mas o homem não tem, por isso que a barriga do homem vai e ele fica. Não volta tanto logo. Mas com o Kenkobio vai realmente reduzir, porque não vai queimar a gordura. Mas ele vai trabalhar a intoxicação que causa nas vísceras internas, que dá aumento visceral. Por isso que o homem tem a barriga, porque causa o aumento visceral pela gordura, né? Às vezes pela bebida, por alguma coisa que acontece. Então, quando você coloca o Kenkobio, vai ajudar e facilitar muito a vocês. Isso eu tenho trabalhado e tenho visto um resultado maravilhoso. Bom, gente, a eletromagnetoterapia, se eu fosse falar, eu teria, assim, inúmeras coisas. Takashi disse, graças a Deus, ele me chamou, acho que foi ontem, disse, mas se você me dá uma palestra, eu disse, é o jeito, né? Um amigo pedindo, mas depois eu disse, tá bom, acho que tem nada não, da próxima eu lhe pego, por isso. Porque vocês chegam, mas eu teria inúmeras coisas para falar. O tempo realmente, ele não me disse, só disse a mim o que tinha que falar.
Então, a conclusão que a gente chega aqui, concluímos que os eletromagnéticos da eletroterapia, ela restabelece os campos corporais elétricos para que não haja ausência de informação e vitaliza as células pelo processo de interferência construtiva. Então, é tudo aquilo que o Gilmar falou. Ela dá informações importantes para que no percurso celular não se perca nada, mas que haja nutrição. Então, para dar mais ou menos uma visão da eletroterapia para vocês, quando a gente fuma bastante, as pessoas ficam magras, né? Comem, não. Quando param, aumenta de peso. Não é que aumentou de peso, é que ela começou a nutrir o seu organismo. Do mesmo jeito, a eletromagnoterapia, ela faz isso, ela é um complemento da nossa nutrição, da nossa vida. Terapia que estimula a manifestação e força curativa natural. Ela tem justamente aquela de atrair e de repelir, né?